Pois bem, meus irmãos, iniciando a nossa aula de escola dominical, vamos agora estudar a lição 6 do primeiro trimestre de 2024. O tema da nossa revista está aí na capa do material que eu passei para vocês. A igreja, organismo e organização. Falar da igreja, então, hoje como um organismo vivo, mas também como uma organização que funciona neste mundo. Ok? Bom, na página 2, como padrão, nós temos ali sempre o nosso textuário e a verdade prática. O textuário diz: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Bom, vocês conhecem, esse é o texto que descreve um momento em que os apóstolos eles têm que organizar a igreja e criar um cargo auxiliar, ok? Para que eles não cessassem de estudar e pregar a palavra de Deus. Okay? Então, eles vão começar com o trabalho social. O importante é essa divisão que é feita. Isso é um sistema de organização. Como Jesus Cristo, como vai fazer a distribuição dos pães e dos peixes, ele manda organizar as pessoas por grupos. Então, organização é fundamental. E eu vou comparar, a organização é igual o caso da pedagogia, que alguns falam o seguinte: esse professor não tem didática, ou esse tem uma boa didática. Na verdade, todos têm didática, né? O melhor é dizer que um tem uma didática boa, o outro talvez não tenha uma didática boa, mas didática todos têm. Organização, alguma organização a pessoa tem que ter um mínimo de organização. Ele pode ser, dentro dos conceitos gerais, bagunçado, mas algum tipo de organização ele tem que ter, senão o homem não vive, né? E com a igreja cristã também é assim. Ok? Durante a lição ele vai apontar para vocês que alguns tipos de igrejas na história, eles vão abrir mais mão assim da organização, como as igrejas anabatistas. Ele vai apontar os Quakers, anabatistas, e vai apontar igrejas mais organizadas. Ok? Pois bem, a verdade prática diz: a igreja é um organismo vivo. Contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada, né? Começa desde as formigas ou até nos vegetais, alguma organização eles também terão. Bom, na página 3 você tem aí a leitura bíblica em classe, que está em Atos capítulo 6, do versículo 1 a 7, que diz o seguinte: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12 convocaram a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Bom, lembrando, ali era o trabalho de assistência social, mas está falando de uma organização da igreja, ok? Versículo 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Bom, nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos esse exemplo de uma organização da igreja, ok? Então, mostrando que a organização, ela é importante. Ainda que
as pessoas colocam, é que algumas igrejas, até as pentecostais, que chamam de desorganizadas, né, em termos gerais, precisa melhorar a organização, mas já melhorou muito, né? Ok? Mas então eles falam, as pessoas se dedicam muito a pregar que Jesus salva, cura e liberta e não se dedica à organização. Bom, isso tem que mudar. E na história está mudando, até porque a organização ela está ficando mais fácil, né? Com os sistemas que nós temos hoje de computador, você transmitir para uma determinada pessoa um relatório que você fez no seu departamento, as reuniões que podem até ser feitas online. Então a organização está cada dia mais fácil. E também está havendo uma exigência dos governos. Então uma igreja ela tem que se registrar, então ela tem que ter uma organização mínima. Bom, na página 5 tem aí o comentário e a introdução. Nesta lição vamos conhecer a igreja como um organismo e uma organização. Veremos que não existe função sem forma, nem organismo sem organização. Isso nos ajudará a evitar os extremos. Uma igreja sem nenhum tipo de liderança visível, ou seja, desorganizada, ou uma igreja estruturada e em um institucionalismo rígido que acaba por sacrificá-la. Institucionalismo aqui ele está colocando como praticamente um antônimo, ok, do organismo. Algo que só funciona como uma instituição, mas não funciona como um organismo. Ok? Então seria o significado para ele aqui de institucionalismo. Conhecemos também os 3 principais sistemas de governos adotados na tradição cristã ao longo dos anos, em qual ou quais deles a nossa igreja se enquadra. Sublinhamos que nenhum desses modelos de governo eclesiástico é mau em si mesmo. Porém, como tudo que é humano, estão sujeitos a acertos e erros. Portanto, o padrão exposto no Novo Testamento deve ser buscado como parâmetro. Bom, então ele aqui na introdução ele já está dizendo, e mais à frente ele vai comparar a organização da Igreja Católica, da Igreja Protestante e da Assembleia de Deus, né, por fim, tá bom? Pois bem, vejamos. Bom, eu coloquei em verde ainda no final da página 5, é um ponto que nós temos que realmente reconhecer, que normalmente os ímpios são mais organizados, ok? Porque eles se dedicam a uma questão só. E Jesus Cristo diz que os filhos das trevas são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Bom, o que significa isso? O contexto que Jesus está falando era um sistema natural de organização. O indivíduo viu, foi pego pelo seu patrão, foi comunicado que seria mandado embora, e nesse período em que ele estava, vamos dizer, de aviso prévio, ele fez contato com todos os credores do patrão dele, facilitou, tá ok, para eles pagarem a dívida, e assim ele conquistou novos amigos, tá ok? Antes, de repente, ele fazia uma cobrança sem misericórdia, mas agora ele fez uma cobrança com misericórdia, porque ele ainda estava numa situação boa, e assim ele preparou o ambiente dele. Bom, um exemplo ali é de organização. Ele organizou, tá ok? Apresentou, praticou algo que iria ajudar quando ele fosse definitivamente dispensado. Então eu coloquei em verde aí para vocês o comentário. Normalmente os ímpios são mais organizados que os cristãos, cumprindo-se a palavra de Jesus. E louvou aquele Senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Ou seja, ele falou, olha, eu agora vou sair daqui, eu preciso ter um ambiente bom para eu trabalhar aí fora. Então aqui não está sendo julgado até se ele fez algo certo ou errado. Pelo jeito ele não fez nada de errado. Tanto que o patrão, ele até gostou, vamos dizer, recebeu quem estava devendo a ele. Mas o patrão principalmente mostrou, olha, ele está se organizando para a vida dele pós essa empresa.
Então, é um exemplo de organização. E eu comento abaixo. Nós devemos lutar para não seguirmos essa prática. Mas ela parece, essa prática de desorganização, tá bom? Mas ela parece ser o resultado de uma criatura que anseia deixar este mundo e se concentra nas coisas espirituais e não se dedica tanto às coisas naturais. Nesse caso, a boa organização. Ou seja, não se dedica à boa organização. Ele se dedica mais às coisas espirituais. E se ele tem que escolher entre fazer uma visita a uma pessoa que está com uma necessidade espiritual urgente, precisando de uma palavra de consolo, ou até resolver questões burocráticas que iriam ajudá-lo na organização do lar, por exemplo, ele dá valor, prioridade ao primeiro ponto. Vou cuidar primeiro da alma. Essa é uma explicação que alguns colocam, né? Mas, como eu disse, nós não podemos ter isso como regra. Nós temos que melhorar a organização. E graças a Deus, como eu disse a vocês, a organização tem melhorado. Se comparar a Assembleia de Deus, como eu conheci na década de 70, ainda jovem, né? Eu entendia de alguma coisa, e comparando com hoje, a organização é bem diferente. Bom, ainda na página 6, ele traz aí o capítulo 1, a estrutura da igreja cristã. A igreja como um organismo. Um organismo é visto como um conjunto de órgãos que constituem um ser vivo. Nesse aspecto, um corpo com as diferentes funções de seus órgãos e membros é entendido como estrutura física de um organismo vivo. Metaforicamente, a igreja é definida como o corpo de Cristo, um organismo vivo cuja cabeça é Cristo. Bom, ele prossegue dizendo, assim como um corpo funciona pela harmonia de seus membros, da mesma forma também a igreja. Eu acrescentei aí, botei para sugerir a vocês que vocês façam essa leitura com os seus alunos. Por quê? Esse capítulo de 1 Coríntios 12, ele é o melhor texto para nós falarmos da igreja como um organismo. Porque está mostrando que você influencia na saúde espiritual do seu irmão. O seu irmão influencia na sua saúde espiritual. Ok? Veja o que ele diz. 1 Coríntios 12, versículo 12, eu botei em azul esse texto, essa leitura que a revista propõe. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, ou seja, todos nós formamos a igreja de Jesus. Igreja que nesse sentido é o corpo de Cristo e existe uma só em todo o mundo. Quem literalmente faz parte desse corpo, né? Cada um na sua intimidade com Deus, na sua vida com Deus, sabe dessa comunhão e em algum momento ela vai ser manifestada, ou no momento da morte ou no momento do arrebatamento da igreja, né? Versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. E quando ele fala cabeça, ele está falando de cérebro, é claro, né? Ou seja, do comando. Ainda que o cérebro comande o corpo, ele dê a ordem para a mão pegar alguma coisa,
mas ele precisa da mão, ele precisa que o pé leve ele até algum local, tá ok? Então, você pode comparar isso à situação da igreja. Você vai ter pastores que eles às vezes estão precisando ouvir também alguma palavra. Um exemplo de cabeça, aquele que lidera o corpo aqui na terra. Mas você também vai ter pessoas que não têm um cargo de destaque na igreja, também vai precisar de uma palavra, vai precisar de uma companhia. Na verdade, todos precisam em algum momento, tá bom, da ajuda do irmão. Por isso nós somos chamados de cada um de nós é uma célula, cada um de nós é uma vida. Uma célula é uma vida, como a ciência chama, ok? Então todos nós fazemos parte de um corpo e assim um depende do outro, né? Nós precisamos uns dos outros. Como um edifício, você pode até ser uma coluna, você ser um ferro que tem uma importância tremenda no concreto, mas pense que os tijolos também têm sua importância, tá bom? Aquela areia que está em volta do ferro, se ela não tiver ali, o ferro, junto com o cimento, claro, né? O ferro sendo exposto, ele vai apodrecer, ele vai estragar, até mais rápido do que o cimento. Então, aparentemente, o ferro é mais forte, ok? Mas ele estraga mais rápido que o cimento. Então, ele depende do cimento para ele não estragar. Tudo isso são comparações que nós fazemos para mostrar, olha, você precisa da comunhão do seu irmão. Você precisa ouvir e falar coisas para o seu irmão. E a revista conclui, já na página 8, né? Os membros não existem independentes um dos outros. Portanto, como corpo místico de Cristo, a igreja existe organicamente. Bom, eu só coloquei aqui, marquei em azul também, sempre lembrando, azul é o texto da revista que eu quero destacar com vocês e que vocês destaquem com os seus alunos. O termo místico, irmãos, ele é muito usado para o espiritismo hoje, mas místico, na verdade, significa aquele que acredita no mundo espiritual. Ou você é místico, ou você é cético. Cético é aquele que só acredita nesse mundo, tá bom? No mundo físico, que você pode ver, pode tocar. Já o místico é aquele que, claro, acredita no mundo físico, que ele está vendo, né? E também acredita que existe um mundo espiritual, anjos, até nossa alma, nosso espírito, Deus, tá bom? Então, literalmente, nós somos místicos. Mas algumas pessoas não gostam dessa palavra porque começou a ser utilizado para o espiritismo, tá bom? Mas o termo místico não é ligado automaticamente ao espiritismo. Pois bem, a parte de organização, vamos pular um pouquinho o item 2, tá bom? E vamos ali para na página 10, o capítulo 2, Igreja, um organismo vivo e organizado. Ele diz o seguinte: no seu aspecto local, no contexto do Novo Testamento, a igreja existe localmente como comunidade organizada. Dessa forma, havia a igreja que estava em Roma, Corinto, Éfeso. Como um organismo vivo, a igreja do Novo Testamento era organizada. Por exemplo, ela se reunia, orava, contudo, enxergava as demandas sociais que precisavam ser atendidas, ligada à parte de organização. Instituiu o diaconato, elegeu lideranças, enviou seus primeiros missionários. Todos esses fatos mostram um organismo vivo agindo de forma organizada. Bom, resumindo, eu coloquei em verde aí um comentário a mais para acompanhar o comentário dele, que diz: como organização, a igreja existe em diversos lugares, dirigida por diversos pastores, como ele falou, aqui havia em Éfeso, Corinto. E prossegue: como organismo, a igreja é uma só, existente em todo o mundo, formando a universal Assembleia dos Santos e dirigida diretamente por Jesus Cristo. Ou seja, essa é uma igreja só. Vocês sabem que o termo universal, ele significa, em latim é católico, tá bom? Então, quando fala igreja católica, está falando igreja universal.
Literalmente, ok? A Igreja de Cristo na Terra é a Igreja Universal, ok? Assembleia. É isso que o autor aos Hebreus utiliza. Por isso eu coloquei aí Hebreus 12, 23. A Universal Assembleia, Igreja dos Primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, quando ele fala aqui Universal Assembleia, ele está falando, existe uma igreja só. Aqui, normalmente na escrita, nós usamos igreja com letra maiúscula, quando nós falamos do corpo de Cristo. E quando nós falamos da organização que está na cidade de Petrópolis, que está lá em Angra dos Reis, aí nós usamos com letra minúscula. Se você observar a leitura anterior que eu fiz, eu coloquei como organização, a parte em verde, como organização a igreja existe. Observe que eu coloquei com letra minúscula. Eu estou falando de uma igreja local, lá em Petrópolis. No segundo parágrafo, quando eu comento como organismo, a igreja, observe que eu botei com letra maiúscula. Essa é uma prática comum. Então, se nós formos escrever, por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus tem se desenvolvido. Quando eu falar igreja, escrever igreja, eu vou escrever com letra minúscula, porque eu estou me direcionando a uma instituição que ela não é o corpo de Cristo, ela faz parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo está em todo mundo. Tem outras igrejas também. Mas sempre que nós formos nos dirigirmos espiritualmente aos seguidores de Jesus na Terra, que nós não temos como saber detalhadamente quem realmente faz parte desse corpo, esse corpo único que o apóstolo Paulo está falando, esse organismo vivo, nós usamos letra maiúscula. Pois bem, e por fim coloquei, já na página 11, como organização, a igreja, veja, está com letra minúscula, a igreja é visível. Como organismo, ela é invisível, tá bom? Se eu citasse de novo aqui como organismo, a igreja é invisível, eu botaria a igreja com letra maiúscula, tá bom? Pois bem, prosseguindo, vamos agora à página 12. Eu coloquei aí o auxílio teológico, em que ele fala assim, a organização da Igreja de Cristo. Ele diz: a tendência no curso da história da Igreja tem sido oscilar entre um extremo e outro. Por exemplo, algumas tradições, como a Igreja Católica Romana, a Ortodoxa Oriental e a Anglicana, enfatizam a prioridade da igreja institucional ou visível. Outras, como os Quakers, Quakers significa tremedores em inglês. Esse termo era usado para uma igreja pentecostal existindo na Inglaterra ali entre os anos 1600 até os anos 1800. Era comum essas igrejas, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. E depois foram adotando outros nomes. São igrejas anabatistas. Né? Seria melhor que eles chamassem aqui de anabatistas. Bom, mas ele coloca outras como a dos Quakers e dos irmãos de Plymouth, que também eram anabatistas, ou seja, diferente de todas aquelas igrejas ali, eles não batizam crianças. Então ele está comentando sobre o sistema organizacional dessas igrejas, ressaltando uma fé mais intensa e subjetiva. Tem desprezado e até mesmo criticado qualquer tipo de organização e estrutura formal e buscam a verdadeira igreja invisível. Bom, você vê que o comentário dele é um pouco confuso, né? Bom, ele fala das igrejas anabatistas. A Assembleia de Deus é uma igreja anabatista, apesar que ele parece não ver isso aqui, né? Não, pelo menos não comenta, ok? Mas ele diz que elas desprezaram
e até criticaram qualquer tipo de organização. Eu não gostei desse qualquer tipo de organização. Considerando a Assembleia de Deus uma igreja anabatista, como a Assembleia de Deus eu conheci quando jovem, era uma igreja que ela tinha dificuldade de organização. Mas ela não criticava qualquer tipo de organização, não é isso. Vou contar um exemplo para vocês. Na época de jovem, a mocidade tinha um congresso de mocidade. O congresso ia começar no sábado, era um dia, tá bom? Na sexta-feira, foram na minha casa, na casa de outros jovens. Olha, eu tinha ficado responsável por fazer as bandeiras, isso, aquilo, mas não deu para fazer. O que a gente faz? Vamos ficar sem essa parte da festa? Não, juntaram-se os jovens. Então, sexta-feira, era mais ou menos 1h da madrugada, nós estávamos lá na congregação trabalhando para o culto do dia seguinte. Aí passou um irmão batista, irmão em Cristo, muito amigo, ele até entrou na igreja. Aí ele fez um comentário assim: eu gosto da Assembleia de Deus, que apesar da falta de organização, mas a coisa sai, mesmo em cima da hora, vocês saem. Ele falou até rindo, né? Ele falou até rindo, brincando ali, era amigo. E realmente faltava organização, mas não é isso que ele está falando, né? Que critica qualquer tipo de organização. É claro que eu estou colocando aqui, eu estou me colocando como os irmãos de Plymouth e os Quakers, até porque a gente mostra na história da igreja que os Quakers eram um grupo pentecostal. O falar em línguas espirituais era comum entre eles, tá bom? Então eu não concordei com esse qualquer tipo de organização, que eles criticam qualquer tipo de organização. Agora, a parte final, quando ele diz: buscam uma verdadeira igreja invisível, né? Eu falei, até interessante, né? Mas, ou seja, buscam mais a espiritualidade, a comunhão com Deus, até mais do que a organização. Ok, nessa parte eu concordo, né? E quando ele vai falar de igreja invisível, aqui ele usa o igreja com letra maiúscula, tá bom? Agora, quando vai usar normalmente para instituição, ele usou também maiúsculo, mas normalmente não se usa, ok? Bom, ele tem um comentário também sobre a questão da igreja organizada. Vamos para a página 13, onde ele vai comentar mais sobre essa questão das tradições cristãs. Eu, sinceridade, por mim, eu não colocaria na revista da Assembleia de Deus o modelo de organização da Igreja Católica, porque não é um sistema organizacional bom, onde você tem a centralização de uma pessoa. Ainda mais que eles consideram esse infalível, né? Mas ele está comparando. Ok, vamos prosseguir. Página 13. Capítulo 3. O governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Episcopal. Essa palavra traduz do grego episcopos e aparece algumas vezes no Novo Testamento. Normalmente traduzido por bispo, tá bom? Está lá em Atos 20 e 28, o apóstolo Paulo diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentares, no grego, para pastoreares a igreja de Deus, tá ok? Bispo era mais um título, irmãos. Bispo não aparece em Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses eram os cargos eclesiásticos da igreja. Bispo e presbítero eram títulos, tá? Ok? Bom, 1 Timóteo 3:2 também traduzido como bispo, né? Pois convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, ok? No versículo 1, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Tito 1:7, porque convém que o bispo seja irrepreensível, é sempre tradução, né, dessa palavra, desse termo grego, episcopos, ok? Ele prossegue na página 14. No contexto atual, o episcopado, ou o bispado, né, o bispo, tá ok? Página 14. No contexto atual, o episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominados de bispos ou supervisores. Com o tempo, esse sistema passou a defender a primazia de um bispo sobre o outro e terminou culminando no papado romano.
Esse modelo é seguido pelo catolicismo, por algumas denominações protestantes e pentecostais. Irmãos, talvez vocês até me ajudem, mas eu não conheço nenhuma igreja pentecostal que siga o episcopalismo. Conheço as igrejas neopentecostais, mas pentecostais eu não conheço nenhuma. Talvez exista alguma, que siga esse governo. Bom, sem criticar, é o sistema dele, né? Apesar de eu não concordar, eu acho que o sistema não deve ser esse, de uma pessoa ficar permanentemente como os da Igreja Universal do Reino de Deus e outras nesse sistema, ok? Esses são neopentecostais. A Igreja de Nova Vida, por exemplo, ela é neopentecostal também. A Igreja da Graça de Deus, Igreja Mundial do Poder de Deus, todas essas são neopentecostais. Tá bom? Então, também eu não concordo com essa comparação. Vai estar na revista e eu aconselho vocês a explicar isso para os irmãos. Essa palavra pentecostais aqui está bem complicada. No meio pentecostal, eu não conheço nem a Assembleia de Deus, nem Igreja Batista Independente, Igreja do Nazareno, Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu não conheço nenhuma que siga o sistema episcopal. Tá bom? Bom, o segundo, ele fala do presbiteral, o ofício de presbítero. Ele é encontrado no Novo Testamento, mas eu digo para vocês que ele é um título também. Ele não é um ministério, tanto que quando Pedro, João, eles se apresentam como presbíteros, né? Se escreve o presbítero, João diz assim, qual seria o cargo eclesiástico de João? Apóstolo ou presbítero? O cargo eclesiástico era apóstolo, tá bom? Mas aquela sociedade antiga, ela tinha um sistema também que eles chamavam de presbitério, que eram os anciãos. Os anciãos, eles tomavam as decisões nas sociedades, ok? Então ele tinha um cargo de apóstolo e a sociedade o via também em geral como um ancião, um presbítero. Ele prossegue, contudo, no atual sistema presbiteral, a igreja elege os presbíteros para um conselho. Dessa forma, o conselho possui autoridade para conduzir a igreja local. Há um supremo concílio ou assembleia geral que exerce autoridade sobre as igrejas de uma determinada região ou país. É o sistema seguido pelas igrejas reformadas e algumas igrejas pentecostais na América do Norte. Mas ele vai falar, essas igrejas pentecostais, por exemplo, a Assembleia de Deus, lá nos Estados Unidos, ela tem um sistema de governo diferente da Assembleia de Deus no Brasil. Ok? Que é o que nós vamos ver agora, que é o sistema congregacional. Oficialmente, a Assembleia de Deus é uma igreja congregacional, porque a congregação decide. Por isso, a Assembleia é que decide. A exceção fica novamente por conta do pastor presidente, que eu acredito que um dia isso vai acabar, né? As igrejas, elas estão partindo, né, para uma situação de ela tem eleição de tempo em tempo para todos os cargos, até para pastor de presidente. Isso é um número pequeno, mas eu vejo igrejas que estão fazendo isso, tá bom? E eu vou dizer para vocês, se alguém me convidasse, né? Pastor Levi, vem assumir uma igreja aqui, eu falo assim, eu quero colocar como regra aqui, como cláusula pétrea no estatuto dessa igreja. De 4 em 4 anos terá eleição para todos os cargos, inclusive para o presidente. Eu acho isso positivo. E botar também como cláusula pétrea doutrinas fundamentais. Se rejeitar uma dessas doutrinas da nossa confissão de fé, não pode concorrer, não pode participar da direção dessa igreja. Bom, vamos para o sistema congregacional. Na página 14, eu coloquei em azul para vocês destacarem, já que esse é o sistema que a Assembleia de Deus, teoricamente, segue. Vamos ver o que ele diz. Bom, sistema congregacional. A prática de eleger os dirigentes da igreja local
no contexto do Novo Testamento, é vista em Atos 14, 23. Nesse atual sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local. Assim, as igrejas locais são autônomas nas suas tomadas de decisões, não estando sujeitas a nenhuma interferência que venha de fora. É o modelo seguido pelos batistas. Ele não colocou a Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus acabou surgindo uma variação do sistema congregacional. O sistema congregacional, se você abre uma congregação, aquela congregação, em algum momento, ela deve se tornar independente. A Assembleia de Deus, ela demora mais que a Igreja Batista a tornar independente. Tem igrejas que ficam ali como dependentes 20, 30, 40, 50 anos, ok? Mas em algum momento, toda a Assembleia de Deus que eu conheci, a Assembleia de Deus que eu frequento, todos os santos, eu já vi ela dar autonomia para igrejas, ok? Então o sistema congregacional você cria congregações, vai ampliando as suas igrejas, a igreja vai colaborando financeiramente, enviando pessoas, se tornou madura, adulta espiritualmente, eu dou autonomia para ela. A Assembleia de Deus, teoricamente, ela é assim. É claro que vocês vão dizer, pastor Levi, mas tem igreja que demora muito para dar autonomia. Concordo plenamente. Mas o sistema é esse. Tá bom? As igrejas batistas, elas seguem esse sistema à risca. Tá bom? Elas seguem esse sistema à risca. E isso é positivo. Tá bom? Isso é positivo. Eu gosto desse sistema. Tá bom? Bom, eu coloquei para vocês que deveria colocar como cláusula pétrea para que ninguém tome a igreja. Como assim, pastor Levi? As pessoas podem tomar a igreja? Eu contei em outras aulas para vocês, esse tema está, a revista vem tratando desse tema direto, mas eu contei para vocês a igreja de um pastor, um homem de Deus, em que eles começaram a fazer um movimento para mudar a igreja batista tradicional, eles não são pentecostais, né? Uma igreja batista tradicional, e eles queriam pintar a igreja de preto, fazer uma série de mudanças. E o pastor me contou, tudo isso aconteceu depois que eles participaram de aqueles encontros do G12, que hoje eles chamam de impacto radical. Ou seja, foram para uma sessão espírita, voltaram, começaram a criar uma série de problemas. O que a maçonaria faz, irmãos? Eles enchem aquela igreja de membros maçons, e como os membros decidem tudo, eles tiraram o pastor e mandaram ele embora, e agora vão mudar. Isso aconteceu de fato, eu não estou contando uma ilustração, não, isso é como um amigo meu, tá bom? E aconteceu com outros também que eu conheço. Então, tem que colocar como doutrina, cláusula pétrea, que não pode ser mudada essas doutrinas. Aí, aquela igreja vai mudar completamente, certamente vai adotar a parapsicologia, esse espiritismo, né, que está sempre acontecendo nesses encontros do G12, né, do impacto radical, ou seja, uma igreja que foi tomada. Tem igreja que é tomada, as igrejas batistas, elas teriam que ter, tudo bem, ter liberdade, vocês decidem, mas nós vamos agora, como corpo de Cristo, definir cláusulas pétreas. Ninguém aqui vai poder jamais botar parapsicologia aqui. E outros exemplos, né, claro, de doutrinas fundamentais. Citei esse como um exemplo que está muito comum. Então, fazer isso para não se tornar frágil, porque eu digo para vocês, as igrejas estão sendo tomadas. Existe um sistema, que isso é algo planejado, não dá para acreditar que é obra do acaso. Existe um sistema que invade as igrejas, cria problema até matar espiritualmente a igreja. Quando maçons chegarem na liderança daquela igreja, se você pesquisar na internet, você vai descobrir, você vai encontrar que isso está numa quantidade muito grande, tá bom? Isso está numa quantidade muito grande. Você vai encontrar diversas igrejas, até no Rio de Janeiro, que elas têm problemas, já tentaram expulsar os maçons, então isso acontece, tá bom? Bom, agora ele vai falar, já que ele não colocou a Assembleia de Deus como um sistema que era comum entre os anabatistas. Ele não quis colocar ali, mas os Quakers e os irmãos de Plymouth, eles eram todos anabatistas. Ok? Então, esse sistema congregacional,
ele era o sistema anabatista. Quando eu me matriculei no seminário em 1984, se matriculou um irmão, que nós somos amigos até hoje, o irmão Mauro, até hoje, ele é da igreja congregacional. A igreja é igual à Assembleia de Deus. Tanto que os membros iam estudar no seminário das Assembleias de Deus, que era o Instituto Bíblico Pentecostal. Agora, também existe mais de uma igreja congregacional, assim como existe mais de uma igreja batista. Vocês têm que estar atentos a isso, né? Nós temos que estudar, estar vendo o que está acontecendo, porque essas notícias nos ajudam a estar alertas. Bom, o item 4, então, ele diz: o sistema de governo de nossa igreja. No contexto norte-americano, as Assembleias de Deus se aproximam mais do modelo presbiteral. Por que isso? Porque a Assembleia de Deus dos Estados Unidos, irmãos, vocês ainda vão estudar isso comigo mais detalhadamente, mais à frente eu vou dar mais exemplos para vocês. Ela não é uma Assembleia de Deus pentecostal como a nossa, que tem a nossa doutrina. A doutrina deles é a doutrina da igreja protestante, até a escatologia, tá bom? O que se fala entre eles de línguas espirituais é falar inglês, é falar grego, é falar latim, tá bom? Como era comum nos Estados Unidos, o inglês não, desculpa. Ok? Mas veja o que ele está dizendo. A Assembleia de Deus nos Estados Unidos ela é diferente da nossa. É pena que ele não consiga perceber que essa diferença aqui já é uma razão para a Assembleia de Deus do Brasil estar separada da Assembleia de Deus nos Estados Unidos. Existem muitos outros motivos. Vamos prosseguir. Ele diz: por outro lado, no contexto brasileiro, nossa igreja reúne elementos do sistema episcopal e congregacional. Eu não concordo com isso, irmãos. O sistema episcopal não está entre nós, não. O fato de nós termos o sistema de um presidente que ele fica ali por tempo indeterminado, ok? Normalmente é feito assim. Eu não acho que isso caracteriza o sistema episcopal, não, tá bom? Porque ele, em algum momento, ele foi eleito pela congregação, ok? Por exemplo, o presidente da igreja que eu sigo, o pastor Sérgio Teixeira Jorge, ele foi colocado, foi eleito pela congregação. Então, isso não é o sistema episcopal. O sistema episcopal, a congregação não elege. Okay? O sistema episcopal, a congregação não elege. São um grupo de bispos, okay? Que fazem essa eleição. Na verdade, arcebispos, né? Por isso é chamado de conclave. Eu acho que a Assembleia de Deus não era nem para usar esse nome. Esse nome conclave, ele é reservado, ele foi criado e é reservado dos arcebispos que vão eleger o Papa. E a Assembleia de Deus, por exemplo, se você entrar no site da Assembleia de Deus, ela está convocando para o ano de 2025 um conclave para eleger o novo presidente da Assembleia de Deus. Usa outro nome. Para que conclave? Usa Assembleia. Vai ser uma Assembleia de Ministros, mas usa Assembleia. Tá bom? Mas lá no site eles estão botando conclave. Bom, então, eu diria que a Assembleia de Deus é um sistema congregacional. Você pode até dizer que no sistema congregacional, a congregação elegeu, então é congregacional. Agora, essa eleição, a congregação, em algum momento, ela concordou que essa eleição fosse por tempo indeterminado. A congregação poderia dizer: olha, a partir de agora não, nós queremos de 4 em 4 anos. Na época que houve eleição, estou citando o exemplo do meu presidente aqui, o pastor Célio, foi discutido se haveria reeleição de 4 em 4 anos ou se seria por tempo indeterminado. Ok? E lá os obreiros acharam melhor ficar por tempo indeterminado. Ok? Mas é um sistema congregacional. Eu não concordo que o sistema episcopal esteja na Assembleia de Deus. Para mim, aqui a revista está errada. Acho que não é antiético, ou talvez se for antiético. Bom, prossegue. É, portanto, um modelo híbrido. Isso porque até o início dos anos 1930, a Assembleia de Deus, por haver sido fundada por batistas, seguia um modelo congregacional. Contudo, esse sistema de governo sofreu modificações
a partir da criação da Convenção Geral de 1930, quando elementos do modelo episcopal foram somados à sua estrutura de governo. Eu queria saber que elementos é esse do sistema episcopal. O fato de você eleger um presidente para a convenção ela não é a igreja, ela é uma reunião dos ministros que pastoreiam as congregações. Então é um sistema congregacional. A convenção, ela não dirige nenhuma igreja. No sistema episcopal dirige. O Papa dirige as igrejas. Então eu queria que ele dissesse aqui que elemento nós pegamos então do sistema episcopal. Mesmo o presidente mesmo o presidente estando por tempo indeterminado na presidência, não é o sistema episcopal, porque ele foi eleito por uma congregação e a congregação concordou com isso. No sistema episcopal isso não existe. Comentário da revista prossegue. Assim, no atual modelo de governo, em sua grande maioria, embora mantenham certa autonomia administrativa em relação às convenções gerais e estadual a quem são filiadas, as igrejas possuem um modelo de liderança regional e local centralizado. Mais uma vez, eu não concordo com ele, e aqui em termos administrativos. Ele diz que mantém uma autonomia administrativa, uma certa autonomia administrativa. Não existe uma certa autonomia administrativa. Existe a autonomia administrativa. A congregação pode a qualquer momento falar: eu não quero mais fazer parte dessa convenção. Basta o pastor presidente fazer uma assembleia, a congregação aprovar, porque é um sistema congregacional, isso está em lei. Tá bom? As Assembleias de Deus, elas têm que apresentar atas com a decisão da congregação, com a decisão da Assembleia. Então tudo ali está sendo decidido pela Assembleia. Então não é uma certa autonomia administrativa, é total autonomia administrativa, né? Ele prossegue. Por exemplo, a autoridade de estabelecer lideranças pastorais nas igrejas locais pertence às convenções estaduais. Em alguns casos, essa função cabe a uma igreja sede, que preside sobre um conjunto de congregações locais a elas filiadas. Olha, irmãos, você colocar uma autoridade pastoral cabe à congregação. A congregação, eu já vi dezenas de casos assim, a congregação, ela pode recorrer à convenção e dizer: olha, nós não temos nenhum pastor, né? O pastor era sozinho, morreu, vocês podem enviar um pastor aqui para nós, e a convenção vai então enviar um pastor que aquela congregação vai aprovar, e ele vai se tornar um pastor daquela igreja. Então, o que está acontecendo? A congregação está decidindo. É um sistema congregacional. Tá bom? O que ele está falando aqui, aproximando do sistema episcopal, eu vou dizer para vocês, eu concordo, eu discordo dessa posição dele. Eu discordo. Eu acredito que a Assembleia de Deus continua sendo um sistema congregacional. E no futuro, eu acredito que a Assembleia de Deus, elas vão melhorar nesse quesito de dar independência financeira. Eles vão melhorar nesse quesito de dar independência financeira. Dependência geral, total à congregação. Você vai ter autonomia. A congregação vai decidir quem será o novo pastor. Ok? E a partir disso vocês seguem a vida de vocês. Eu acredito que a Assembleia de Deus vai melhorar nisso. Bom, na página 16, num auxílio histórico, eu coloquei em azul também, ele diz: o modelo de liderança assembleiana. As Assembleias de Deus, especialmente no Brasil, certamente em razão de se constituírem inicialmente de crentes de diversos grupos evangélicos, atraídos pela crença bíblica do batismo do Espírito Santo, do ponto de vista administrativo, ministerial,
adotar uma posição intermediária mais aproximada do sistema presbiteriano. Eu, de novo, eu não concordo com isso, ok? E até a forma dele falar, pela crença bíblica do batismo no Espírito Santo, ele tinha que dizer o seguinte: a Assembleia de Deus foi criada no sistema congregacional, porque a Assembleia de Deus ela foi fundada, Daniel Berg e Gunnar Wing, eles eram da Suécia, tá ok? Eles eram da Suécia e a história deles comprova que havia igreja pentecostal lá, sendo que era chamada de batista, como que é hoje a Igreja Batista Independente, porque só batiza adulto. Nesse sentido, a Assembleia de Deus é batista. Então eu não concordo com ele, com esse sistema misto. Ele prossegue: não admitem hierarquia, não aceitam o episcopado formal, senão o conceito bíblico de que o pastor é o mesmo bispo mencionado no Novo Testamento. Nesse ponto eu concordo. Bispo é um título. Por exemplo, eu sou o bispo do Instituto Bíblico Bethlehem. O que significa a palavra bispo? Significa supervisor. Então eu sou o supervisor. O pastor Célio me elegeu lá como supervisor do Instituto Bíblico Bethlehem. Como título, eu sou um bispo. Então não havia um cargo. Tanto que eu fiz questão de ler com vocês aquele texto de Atos e dizer para vocês, o apóstolo Paulo dizendo que Jesus vos constituiu bispo para pastoreardes a igreja de Deus. Qual era o cargo eclesiástico deles? Era pastor. Tá bom? Agora, que função eles exerciam lá? De bispo, de supervisor. Então, bispo, presbítero eram títulos. Nesse ponto eu concordo com ele. E prossegue: admitem, entretanto, o cargo separado de presbítero. O presbítero, anteriormente chamado ancião, é o auxiliar do pastor. Porém, em algumas regiões, em campo de evangelização das Assembleias de Deus, de certo modo, é-lhe dado o cargo correspondente ao de pastor, onde, na ausência deste, ele desempenha todas as funções pastorais, unge, ministra, ceia e batiza. Entre esses, há os que possuem a dignidade, capacidade e verdadeiro dom de pastor. É verdade. Isso já foi debatido em diversas convenções, até já foi proposto que encerrasse o cargo de presbítero, já que presbítero era um título, ancião. Tá bom? Até Deus é chamado de presbítero lá em Daniel, o ancião de Dias, ou presbítero de Dias. João se intitula presbítero, mas ele era apóstolo. Pedro se intitula presbítero, ancião, mas ele era apóstolo. Então presbítero era um título. Isso já foi discutido em convenções. Ele prossegue: porém, na Convenção Geral de 1937, na Assembleia de Deus de São Paulo, foi debatida a questão sobre se os anciãos presbíteros não poderiam ser considerados pastores. Os convencionais compreenderam, citando os textos de 1 Pedro 5,1, Atos 20, 28 e 1 Timóteo 5,17, que em alguns casos parece haver uma diferença entre anciãos e anciãos com chamada ao ministério, e estabeleceram assim a hierarquia eclesiástica que até hoje existe nas Assembleias de Deus: diáconos, presbíteros e ministros do Evangelho, pastores e evangelistas. Tá ok? Pois bem, Atos capítulo 20, versículo 28, nós já lemos, tá bom? Então vamos ler aqui 1 Pedro capítulo 5, versículo 1, se você quiser abrir aí 1 Pedro capítulo 5, versículo 1, ele diz: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Esse texto ser usado para distinguir presbítero de cargos eclesiásticos, pelo contrário, eu vejo esse texto negando. Porque o apóstolo Pedro, ele diz: eu também sou presbítero. Então, na verdade, está dizendo que presbítero aqui não é um cargo, mas era um título dado a todos os ministros. Qual é o seu cargo eclesiástico? Ah, eu sou evangelista. Qual é o seu cargo eclesiástico? Ah, eu sou pastor. Qual é o seu? Eu sou apóstolo. Vamos reunir aqui
os apóstolos, os pastores, os evangelistas, os mestres, os profetas. E como nós vamos chamar? Todos aqui são chamados de presbíteros. Todos são os anciãos da igreja. Assim é que seria aplicado. Então eu participei de mais de uma discussão, eu fui a favor que se encerrasse com o cargo de presbítero, que, por exemplo, adotasse o cargo de mestre, porque ele aparece em Efésios 4:11, tá ok? E aquela pessoa que ele normalmente ele se dedica à pregação, ele é um avivalista, ele vai em igrejas, e você vê que ele tem uma mensagem especial na pregação, eu colocava ele como cargo de profeta, porque está lá em Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eu não colocaria como apóstolo, por quê? Porque, segundo a história da igreja, quando o apóstolo João morreu, o substituto dele natural, segundo a história, foi um homem chamado Policarpo. Em nenhum momento a história o chama de apóstolo. Então, por isso que eu também não chamaria de apóstolo. Mas os outros cargos, aí são naturais. Ok? Então, esse versículo aqui, eu não concordei com o que foi falado, que ele, de alguma maneira, indicaria uma distinção. Pelo contrário, Atos 20:28, já comentei com vocês, né? Para mim, também não faz esse efeito. Mas vamos abrir lá em Atos 20:28. O mesmo apóstolo Paulo, ele vai chamar um grupo de homens, de bispo, de pastores e de presbíteros. Então, no meu ponto de vista, também está funcionando contrário à visão deles. Tá bom? Está funcionando contrário à visão deles. Por quê? Porque ele, na verdade, está mostrando que o cargo eclesiástico ali é o pastor. O cargo eclesiástico ali é o pastor. Pois bem, então Atos, capítulo 20, o versículo 28, ele diz: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Tá bom? E esses mesmo, eles são chamados de presbíteros. Basta você voltar um pouquinho, tá ok? Diz o seguinte, ainda no capítulo 20, no versículo 17, tá ok? Nós lemos o versículo 28, onde o apóstolo Paulo está dizendo para eles que Jesus vos constituiu bispos para pastoreardes, né? Quem são essas pessoas que o apóstolo Paulo chamou? Versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Então o texto chama eles, o mesmo grupo de homens, de anciãos, de bispos e de pastores. Só pode ter um cargo eclesiástico, que era pastor. Aparece em Efésios 4:11. O bispo e o presbítero, ou o ancião aqui, são títulos. Então, de novo, eu discordo nesse ponto, tá bom? No meu entender, esse versículo, ele também ele descredencia o cargo de pastor. E por fim, 1 Timóteo 5:17. Vamos abrir aí. 1 Timóteo, capítulo 5. Versículo 17. Que diz: Os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Olha, ele está aqui praticamente falando pregador e mestre, seria mais ou menos isso. Estão todos sendo chamados de presbíteros, ok? Da mesma maneira, o apóstolo Paulo se dirige a eles também chamando de bispos. Então, tanto quando fala aqui de presbítero quanto de bispos, está fazendo uma referência, na verdade, a um título e não a um cargo. Pois bem, para encerrar essa questão do presbítero, eu vou pedir a vocês para anotarem um versículo, eu não tinha colocado aí. Por exemplo, 1 Timóteo 4,14,
Ele diz: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Tá vendo? Presbitério é o que? É, na verdade, os ministros da igreja. Eu, por exemplo, eu sou um presbítero, eu sou pastor. Mas, como ministro da igreja, eu tenho o título de presbítero, de ancião. Okay? Aqueles mais experientes da igreja. Tá bom? E também queria citar também o versículo de Tiago 5,14. Se você quiser, anote esse versículo. Eu não coloquei, mas anote esse versículo, Tiago 5,14, que diz o seguinte: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, e ungindo com azeite em nome do Senhor. Irmão, sabe o que eu ouvi uma vez? Um presbítero defendendo que o pastor e o evangelista não deveriam ungir, porque a Bíblia diz que os presbíteros da igreja que devem ungir. Ou seja, seria como se o apóstolo Pedro não pudesse ungir, só os presbíteros. Mas eu mostrei para vocês que presbítero é, na verdade, o cargo de... é um título que é aplicado ao cargo de o ministério de pastor, de evangelista, de pastor, de apóstolo, ok? Então, esse versículo aí é um versículo clássico de um tema que precisa ser corrigido entre nós, ok? Pois bem, voltando ao nosso material didático, vamos agora para a página 18 para a nossa conclusão. Ele diz: nesta lição fizemos uma análise da igreja como organismo e organização. O que ficou claro é que as escrituras destacam a igreja como um organismo vivo e organizado. Nesse aspecto, juntamente com os presbíteros e diáconos, o colégio apostólico dava corpo e forma ao ministério local da igreja neotestamentária. Embora essa igreja possuísse uma estrutura organizacional muito simples, contudo ela existia. Por outro lado, embora não haja nenhuma norma específica de como deve ser o governo da igreja no Novo Testamento, ao longo dos anos, os cristãos têm procurado se inspirar no texto bíblico para regulamentar seus ministérios, seus ministros e ministérios. De novo, eu discordo dele. Eu acho que ele deveria ter dito que o sistema bíblico é o sistema congregacional. O sistema bíblico é o sistema congregacional. Assim nós vemos a congregação elegendo, como ele mesmo citou, ok, no livro de Atos. E agora ele diz que a Bíblia, ela, vamos dizer assim, como se ela não se posicionasse sobre o sistema de governo, escolhe. Não, o sistema de governo que nós vemos na Bíblia é o sistema congregacional. A congregação decide, ok? E que é o sistema da Assembleia de Deus hoje, que não é o sistema misto, tá bom? Nesse ponto eu discordo da revista, mas enfoquem na questão do organismo vivo, que é fundamental, e como organização, eu sugiro a vocês que vocês avaliem essa questão que eu falei para vocês do presbítero e do bispo, que o presbítero acabou se tornando cargo para nós, Assembleia de Deus, o bispo acabou se tornando cargo para algumas igrejas, mas eles não são cargos, ok? Cargo está lá em Efésios 4:11, são aqueles 5 cargos.